Senhor Primeiro-Ministro, Senhor da Economia, espero que tenham tido um bom fim de semana. Na sexta-feira inicial da discussão, o Governo a fazer os devidos esclarecimentos. O deputado reconhecido e informado deste necessário da existência do quórum, declaro aberta a sessão. Considero nós vamos tomar hoje o segundo dia da discussão da generalidade do Orçamento Geral do Estado. O quórum pedir aos serviços que são ouvidos bastante os seus ministros, o Presidente Fundamental, para o debate da sessão. Tendo terminado as inscrições dos senhores deputados, convidaria o Sr. Primeiro-Ministro a fazer uso da palavra ou indicar o Ministro Salgado dos Esclarecimentos. Ilustres senhores deputados, faço uso da palavra no sentido de poder responder a algumas questões que foram colocadas aqui legitimamente pelos senhores deputados, mas gostaria de aproveitar o ensejo para começar pela questão suscitada pelo senhor deputado Guilherme Otaviano e que se prende com uma matéria que vem espelhada no Orçamento Geral do Estado para o ano econômico de 2013, relativa à implementação das carreiras no sector, particularmente da saúde, que, para minha surpresa, estará em greve. É meu dever, é dever deste Governo dizer aos representantes da nação que, face à iminência de uma greve no sector da saúde, o Governo desencadeou todo um conjunto de operação no sentido de poder negociar com os representantes dos sindicatos do sector da saúde, de forma a que se evitasse a paralisação do trabalho, o que, sem dúvidas, traria consequências desagradáveis para os utentes, para o cidadão que procura, portanto, o serviço de saúde. Nós dissemos que, com saúde, com a vida das pessoas, nós não faríamos política. E que nós estaríamos atentos às preocupações dos cidadãos. Dissemos aqui aos senhores deputados que, desde que assumimos as rédeas da governação, que demos passos no sentido de fazer com que houvesse medicamentos no hospital. Nós fizemos vários contactos, como dissemos aqui, há encomendas de medicamento. Mesmo não tendo o orçamento, nós conseguimos uma verba de $100 mil, como dissemos aqui, e pedimos ao parceiro, a Valflor, para que procedesse a importação de medicamentos, os mais urgentes, para o país. Reunimos-nos diversas vezes com os médicos mais experimentados do país para conhecer a situação real do sector. Mandamos vir oxigênio, que não havia. E na senda do diálogo
nós e os elementos que compõem o Conselho de Concertação Nacional que me desmintam se não discutimos com os representantes dos sindicatos no Conselho de Concertação Social, com os representantes do patronato no Conselho de Concertação Social, o orçamento para 2013. E se não dissemos, se não projetamos, através do retroprojetor, no dia do encontro, a situação que estava contemplada nesse orçamento de 2013, antes de entregarmos à Assembleia Nacional. Nós ouvimos as declarações que foram feitas. Nós estamos interessados no diálogo e dissemos na tomada de posse do governo que elegeríamos o diálogo como a nossa principal forma de governar. Temos praticado o diálogo. Durante o fim de semana último, nós reunimos com os representantes do Sindicato da Saúde. Uma reunião pacífica, porque não há, senhores deputados, não há divergência nenhuma entre aquilo que os senhores servidores da saúde reclamam e o entendimento do governo sobre o bem fundado da reclamação que fazem. Em momento nenhum, a única coisa que dissemos, a única coisa que o governo diz é que tudo isto tem que estar de harmonia com as capacidades reais do país. Se me permitam, eu dou leitura à ata da reunião havida no dia 9, portanto, no sábado, com os sindicatos que representam os trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros e técnicos. Aos 9 dias do mês de março do ano de 2013, realizou-se na sala de reuniões do Gabinete do Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, pelas 16 horas, um encontro de trabalho presidido por Sua Excelência o Primeiro-Ministro, na presença do Sr. Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais e Sr. Ministro do Plano de Finanças. Participaram ainda no referido encontro os senhores Diretor-Geral do Hospital Central Aires Menezes, Diretor do Orçamento, a senhora Diretora Administrativa e Financeira do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais, o senhor Assessor Jurídico Administrativo do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais. Da parte dos representantes sociais do sector da saúde, sindicais, perdão, do sector da saúde, estiveram presentes os representantes dos médicos, técnicos da saúde, enfermeiros e parteiras e dos serviços gerais. A agenda de trabalhos versou sobre os pontos seguintes. A linha A, a problemática da implementação das carreiras dos profissionais de saúde. A linha B, enquadramento do pessoal afeto aos serviços gerais. A linha C, discussão sobre o salário base. O encontro começou com a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, que fez uma abordagem da situação econômica e social do país, realçando as dificuldades orçamentais inerentes à implementação das carreiras na sua totalidade, ficando assente a sua implementação de forma gradual. No entanto, o chefe do governo manifestou a inteira disponibilidade do governo para, no quadro do diálogo e da concertação, encontrar resposta às preocupações legítimas dos profissionais de saúde no âmbito das disponibilidades orçamentais existentes. Por seu turno, o senhor Ministro do Plano e Finanças esclareceu aos presentes que a questão relativa às carreiras constam do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2013, maiormente na página 29 do penúltimo parágrafo do referido documento, tendo, no entanto, ficado acordado o aditamento seguinte ao golpe: implementação de forma faseada das carreiras dos profissionais de saúde. O Sr. Ministro enfatizou que a questão do enquadramento do pessoal afeto aos serviços gerais é um problema que aflige todos os serviços da Administração Central do Estado, chamados
a se pronunciar sobre a matéria em discussão, os representantes sindicais lamentaram o facto de não terem sido convocados para discutir a questão do salário base e a implementação das suas carreiras. Como forma de ultrapassar o diferendo, ficou acordado entre as partes a constituição de uma comissão negocial, que deverá iniciar negociações na próxima quarta-feira, dia 13 do corrente mês, com vista à resolução das reivindicações apresentadas pelos representantes sindicais dos profissionais de saúde, nomeadamente a linha A, conclusão dos dados estatísticos de cada um dos profissionais de cada classe, implementação das carreiras com base na designação de cada categoria, com necessária promoção, permitindo distinguir o profissional em função do tempo de serviço. A linha C, negociar o valor de salário para cada classe na perspectiva da sua implementação gradual. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião quando eram 19h20 e para constar, lavrou-se a ata que depois de lida e aprovada vai devidamente assinada e assinaram todos os senhores representantes sindicais e o primeiro-ministro, os membros do governo e os demais presentes que participaram da negociação. Senhoras e senhores deputados, digam-me em que o governo não anuiu, não negociou, não deu satisfação às reivindicações socioprofissionais da classe de saúde. Mas, senhores deputados, ontem à noite, ao ter tomado conhecimento Vou ler. É porque este nome vem num segundo documento que, como dizia eu, ontem à noite, ao ter... Portanto, isto passou-se no sábado, com os senhores líderes sindicais do sector da saúde, acordo a que nós chegamos. Por uma questão de querer sempre discutir e resolver esse problema, eu pedi que houvesse uma reunião ontem, domingo, às 10 horas, com as centrais sindicais. Essa reunião teve lugar num clima de cordialidade, onde todas as questões que foram ditas foram resolvidas. Todas as questões, e nós demos conhecimento à central sindical do acordo que tínhamos alcançado, e o que nos foi dito no sábado à noite é que os responsáveis sindicais tinham que voltar à base para poderem dar notícias aos seus representados da disponibilidade manifestada pelo governo, do compromisso assumido pelo governo, de forma a poderem decidir se seriam ou não avançar com a greve. Portanto, exercício contínuo, nós reunimos com a central sindical e tudo ficou esclarecido relativamente aos equívocos, a questão, o problema da comunicação. À noite, fizeram-nos saber que os sindicatos queriam que houvesse um despacho com o nome das pessoas que participariam nas negociações previstas para quarta-feira. Porque nós dissemos que sem orçamento, eu não posso implementar. Eu preciso de orçamento para poder implementar aquilo que eu submeti à aprovação soberana da Assembleia. Disseram que queriam um despacho. E em concertação com o Sr. Ministro da Saúde e o Sr. Ministro das Finanças,
fez-se o despacho que hoje de manhã foi entregue aos senhores líderes sindicais, que é o despacho conjunto número 28 do Ministério da Saúde e Assuntos Sociais de 2013. Atendendo que no encontro de trabalho entre os sindicatos dos profissionais da saúde e o Governo, realizado no dia 9 de março do corrente ano, acordou-se em criar uma comissão negocial para retomar as negociações na próxima quarta-feira, dia 13 do mês em curso. Nestes termos, ao abrigo da linha G da Constituição da República, o Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais e Ministro do Plano e Finanças determinam o seguinte: artigo 1º, é criada uma comissão negocial com a seguinte composição: Dr. Genésio Mata, diretor do Orçamento; Dra. Neuza Costa Lima, diretora administrativa e financeira do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais; Dr. Wagner Fernandes, chefe do Departamento da Direção do Orçamento; Dra. Bem-vinda Vera Cruz, do Sindicato dos Médicos; Dra. Lachar Barreto, Sindicato dos Médicos; enfermeiro Joaquim Taraveira, Sindicato dos Enfermeiros, parteiros; enfermeiro Luís Neto, Sindicato Nacional dos Enfermeiros Parteiros; técnico do laboratório, creio eu, Ramon dos Prazeres, da Cinetesa; técnico Ataíde Bahia, da Cinetesa; senhora Ana Maria, da Cine Serge; senhor Manuel Francisco, da Cine Serge. E foi, portanto, com estes responsáveis sindicais que rubricamos a ata que prevê, portanto, a materialização do acordo a que nós chegamos. Senhoras e senhores deputados, gostaria de dizer-vos que, ao ouvir a RDP África esta manhã, e volto a essa questão porque eu acho que há uma coisa que tem que ficar clara. Eu não posso aceitar que tenha eu feito uma declaração no dia em que tivemos reunião no hospital, uma reunião a portas fechadas, em que o correspondente da RDP África introduziu um microfone, um aparelho, um gravador, no interior da reunião que eu presidi, sem o meu consentimento, e tivesse feito a gravação toda da reunião que ele utilizou, que ele tenha a falta de ética profissional de utilizar a minha voz e as declarações que fiz num determinado contexto para depois anunciar a greve e dizer que essa foi a reação do primeiro-ministro à greve. Isto, no mínimo, é um crime. Quer dizer, em que país é que nós estamos? Em que país é que nós estamos? Eu não reagi à greve. Senhores deputados, é demais, é inaceitável, é obsceno. Isto viola todas as regras da ética profissional, porque não se pode. Isto é exatamente para incitar as pessoas à greve. Há uma incitação. O que fez o Sr. Oscar Medeiros foi incitar, truncando uma informação, utilizando abusivamente. Porque eu não fiz nenhuma declaração à greve. Eu tentei negociar. Alcancei um acordo. Não fiz publicidade do acordo, porque estou de boa fé, estou a buscar incessantemente a forma de se resolver um problema que aflige as pessoas, para evitar que haja conflito. E não se pode aceitar que ele pegue nas minhas palavras ditas, proferidas, numa reunião privada anteriormente, para dizer que é a minha resposta à questão da greve. Isto não é completamente inadmissível, é criminoso. Senhoras e senhores deputados, eu não tenho dúvidas que é isso que eu chamo de estabilização do governo. Não é a reivindicação legítima das pessoas. Eu fui ao hospital no sábado. Eu falei com as pessoas. Eu não sou arrogante. Eu falei com as pessoas. Eu ouvi as pessoas, informalmente. E nem foi para desmobilizar a greve. As pessoas que o digam.
que as pessoas têm direito de fazer greve, as pessoas têm direito de manifestar, nós estamos num país livre. Eu, como governante, como responsável pela governação do país, tenho que procurar encontrar solução aos problemas, mas de uma forma aceitável. E falei a verdade, a linguagem da verdade às pessoas, porque isto, eu disse às pessoas, vamos discutir, eu vou-vos dizer exatamente o que é que o país tem, como é que nós podemos fazer isso tudo. Mas aquilo que vocês dizem não é verdade. Desde as vossas condições de trabalho até a falta de medicamentos. Portanto, foi feito tudo para se evitar que houvesse a paralisação do trabalho a nível do sector de saúde. E eu, neste momento que falo-vos, Sr. Deputado, eu gostaria de poder voltar a dizer aos servidores da saúde, os senhores médicos, os senhores enfermeiros, os senhores técnicos de laboratório, os senhores trabalhadores, que tudo continuarei a fazer para que a situação melhore a nível do sector. Continuarei a fazer tudo o que for possível para que a situação melhore, volto a dizer. E peço que estejamos todos atentos a essa investida de destabilização do país, que indivíduos, não são os sindicalistas, mas são os indivíduos que querem tirar o proveito político, porque como é que eu posso ter chegado a nível desse acordo e as pessoas fazerem toda a montagem para provocar, para incitar a greve? Estejamos vigilantes e não saiamos do caminho que deve ser o nosso para vencermos as dificuldades, porque o que estamos a ver é um propósito de criar embaraço para que o governo não consiga governar. Mas nós vamos continuar o nosso trabalho. Vamos continuar o nosso trabalho e eu quero dizer aos senhores deputados que se exprimiram aqui sobre várias questões, que são questões que nos interessam, que interessam o cidadão no seu dia a dia. Problema de água, problema de energia. Nós estamos atentos. Nós sabemos que há corte de energia. Nós sabemos que há sítio onde a energia não chega. Nós, depois desse orçamento, vamos agir no sentido de poder, paulatinamente, debelar os problemas que mais afligem as nossas populações. É verdade, e nós tomamos boa nota, e quando estivermos a apresentar as coisas na especialidade, vamos dar respostas mais precisas aos senhores deputados. Nós vamos passar em revista as preocupações que foram levantadas aqui. Agradecemos aos seus deputados que manifestaram, portanto, o seu regozijo por ver inserido neste orçamento medidas que vão no sentido de poder resolver os problemas que os distritos têm. Nós adotamos desde o início a postura de que o primeiro patamar da democracia é exatamente o distrito e a região autónoma. E nós queremos, de facto, transferir, digamos, as competências para que a gestão dos interesses específicos das coletividades territoriais, a nível dos distritos, a nível da região autónoma do Príncipe, possam, elas próprias, tomarem em mãos a gestão dos interesses específicos das coletividades. E isso não se faz só com palavras, isso se faz com ação. E, numa primeira fase, nós vamos promover seminários, vamos promover ações de formação para que, gradualmente, sobretudo no que diz respeito à gestão financeira
no que diz respeito aos alvarás, aliás, já começamos, os alvarás serão emitidos para as quitanas, para pequenos negócios, diretamente a nível dos distritos. Faz todo o sentido que o façamos. E isto é forma de se transferir e vamos também fazer isso a nível dos diferentes serviços, para que tenhamos, efetivamente, câmaras distritais com capacidade para resolver os problemas do cidadão. Há uma preocupação evidente relativamente à estrada do norte do país, que é a maior zona industrial. E nós sabemos que é uma estrada que é muito utilizada e há uma preocupação, porque há uma erosão costeira evidente. Nós temos problemas muito profundos que temos que resolver e não podemos perder tempo. E não nos deixamos distrair relativamente àquilo que queremos fazer para mostrar que é possível governar São Tomé e Príncipe com pragmatismo, é possível governar o Príncipe sem vender ilusões, é possível governar o São Tomé e Príncipe, sobretudo, para os santomenses, voltados exclusivamente para os interesses de São Tomé e Príncipe. E nós vamos fazer e pedimos ao povo paciência, pedimos ao povo que nos faça confiança, que continue a fazer confiança nesse governo, que é um governo de missão, que tem um período curto, que não está há muito tempo. E nós temos a plena consciência de que o povo sabe que o tempo que dispomos não é suficiente para resolvermos todos os problemas, mas nós estamos empenhados em resolvê-los. Portanto, senhoras e senhores deputados, nós passaremos a palavra aos senhores ministros, na ordem das intervenções que foram feitas aqui, consoante as suas pastas, para darem os esclarecimentos necessários. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, caras e caros senhores deputados. Sr. Presidente, eu venho com uma curta intervenção, porque ao ler o documento, o Orçamento Geral do Estado, na parte dedicada à cultura, fiquei muito surpreendido por ver que o patrocínio que o Estado fez desde sempre à União Nacional de Escritores e Artistas santomenses foi pura e simplesmente suprimido por este governo. Espantou-me na medida em que, conhecendo as pessoas que o compõem, esperava até que o patrocínio, cujo montante era quase que simbólico, pudesse vir a ser aumentado. Tratando-se de algo muito importante para a vida da Unias, eu gostaria de alertar o Governo para aquilo que eu considero talvez uma falha ou uma omissão, de modo que no debate, portanto, no trabalho, na especialidade, o patrocínio pudesse continuar a ser mantido pelo Governo. Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Srs. Membros do Governo, caros colegas deputados. Eu li atentamente as grandes opções do plano e o Orçamento Geral do Estado e ressaltou-me duas questões, entre outras, que eu reputo de grande importância, nomeadamente a questão da saúde e da segurança. A questão da segurança, como sabe, é importante a questão da segurança do cidadão, dos agricultores, dos investidores, da atividade laboral em si, da justiça, portanto, no seu todo. E, no entanto, eu
reparei que o Governo tende a dar importância a esse setor. Paralelamente com o setor da saúde, que infelizmente, segundo as informações que me chegaram, estão em greve. Eu gostaria de apelar ao bom senso das partes, porque eu acho que nós estamos num momento de extrema importância e que o Governo só poderá executar grandes questões após a aprovação deste orçamento. Muito embora nós ouvimos através da comunicação social que o Governo tem estado a fazer esforços de modo a contactar os seus parceiros, de modo a apoiar. Porque eu quero ainda relembrar que era totalmente impossível um Governo, há menos que 3 meses, conseguir resolver de uma forma bastante célere em relação àquilo que tem feito. Portanto, eu gostaria de apelar ao bom senso, aos profissionais da saúde, de modo a cooperar, porque o Governo necessita de um instrumento vital, que é o Orçamento Geral do Estado. E, nesse contexto, mais uma vez, eu gostaria de apelar ao bom senso. Portanto, são essas duas questões. E eu, às vezes, em conversa com as pessoas, eu digo, há 2 setores que me melindram. É o setor da saúde e é o setor da justiça. Porque nós, o cidadão comum, quando aparece na saúde ou em qualquer centro de saúde, se este setor não estiver munido de meios, nós estamos mal entregues. Igualmente na justiça, nós corremos o risco até recompor a nossa situação, às vezes nós iremos pertencer a outro mundo. Também eu gostaria de dizer ao Sr. Primeiro-Ministro para que possa ter coragem suficiente, porque eu considero o seu governo como um governo desbravador. E para isso é necessário que tenha conhecimento, que tenha bastante calma. Aliás, meus colegas, tanto o colega Delfim e como o Pires Neto na sexta-feira, tinham dito que paira nesse país uma onda de mentiras. Toda a gente fala de tudo, toda a gente sabe tudo, toda a gente fala de tudo. E para isso é necessário uma calma bastante grande para nós podermos ultrapassar. A segunda parte da minha intervenção tem a ver com outros 2 aspectos que eu vejo e notei neste documento, que é a questão do empreendedorismo, a questão de portos de água profunda e a questão da modernização do aeroporto de Príncipe. Eu acho que são alavancas fundamentais para a questão do emprego, para a questão de apoio ao jovem, para a questão do desenvolvimento, de alavancar mesmo, arrancar mesmo e movimentar mesmo as estruturas juvenil e a questão do emprego. Outra questão que me preocupou também foi a questão que o Sr. Ministro das Obras Públicas levantou bem. No caso da estrada número 3, se não estou em erro. Como é que se pode estar a fazer uma intervenção esquecendo de um elemento vital que daqui a pouco corremos o risco de rachar de novo as estradas por causa da questão das canalizações. Portanto, eu acho que é uma questão que carece de um acompanhamento muito forte, embora não esteja programado aqui no orçamento, mas eu acho que era uma questão para que nós pudéssemos ver. Finalmente, nós, a nível da Assembleia, recebemos um pedido da comunidade de Cabo Verde para a questão da instalação de uma, não digo de uma embaixada, mas de um centro consular. E também é uma questão que eu gostaria de que fosse retomado, de modo a responder à necessidade da nossa população em Cabo Verde, que já é uma população bastante significativa, bastante representativa. E, por final, nós temos a questão do poder local. Felizmente, nesse orçamento, pôde-se ampliar a verba para o poder local, porque sem o poder local não há o desenvolvimento equilibrado. E aqui as nossas populações carecem de muitas questões e que neste orçamento, se for bem acompanhado, bem materializado, teremos a ocasião de conhecer o desenvolvimento harmonioso do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, meus senhores. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, caros e caros deputados. Sr. Ministro, Sr. Elenco, muito bom dia. Sr. Ministro, o Primeiro-Ministro toma a palavra apenas, não obstante ter falado aí sobre a greve que tem estado a ocorrer agora, venho pedi-lo para brindar a Assembleia Nacional e a população em geral a situação da carreira dos técnicos de saúde, em que pé está essa situação, para que a situação que estamos a viver hoje, para que amanhã não seja assim. Por outro lado, aproveito para informar a população, em particular do Distrito de Lobata, que o deputado é o deputado nacional. Nós, quando vemos o Orçamento Geral do Estado, grandes opções do plano, nós temos que falar de uma forma geral, daquilo que vemos no documento, temos que ver de forma geral. Porque tem que aproveitar aqui para falar, porque citei no distrito de Cauê, que é Angulares, claro que eu moro em Lobata, e isso já foi alvo de comentário de alguns residentes de Lobata. Mas eu aproveito para dizer à população de Lobata que, caso o governo materialize as ações que nós temos plasmado nesse Orçamento Geral do Estado, será muito bom para o distrito, porque vimos que está plasmado várias atividades em termos de infraestrutura, não só, muitos vários aspectos em que nós achamos, caso venha materializar, será muito bom para o distrito. Apenas isso que eu queria falar. Muito obrigado. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Primeiro-Ministro, bom dia. Seu elenco, bom dia. Senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia. Esta minha intervenção é apenas para poder criar um elemento de entendimento sobre tudo aquilo que foi falado aqui e, sobretudo, relacionado com aquilo que é a minha profissão. Eu gostaria de ler o documento que tenho e, à medida que formos falando, iria explicando aquilo que eu desejo. A minha intervenção tem apenas por objetivo servir a vontade manifiesta do governo para melhorar as condições e alguns aspectos relacionados com aquilo que foi já falado no Parlamento pelo Sr. Primeiro-Ministro. De facto, o excelentíssimo Sr. Presidente da República, numa das suas intervenções mais recentes, afirmou a iminente necessidade de melhorar as condições de vida das pessoas. Afirmação que poucos dias depois veio a ser confirmada por Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. Interessa, assim, uma abordagem urgente e aprofundada que permita descobrir as origens das derrapagens mencionadas pelas mais altas autoridades do país. Iria fazer uma pequena definição de todas aquelas situações para que o governo, de alguma forma, encontrasse aquilo que não corresponde à realidade. Temos 3 casos que eu queria comentar de forma muito rápida. Combustível e água de usos nocturnos. O consumo de combustível e água reclamado pelas autoridades poderia melhorar criando um sistema de controle que definisse as horas noturnas de consumo, por exemplo, a redução sistemática das horas de repouso com o efeito em muitas situações. Quer dizer, como é lógico, o governo deveria estabelecer todas as exceções necessárias para estes casos. Quero dizer com isso que o uso que nós estamos a fazer da água e da energia não tem aquelas condições que deveria ter de analisar primeiro qual é a necessidade do país e como utilizar esses 2 bens. Interessante seria, por outro lado, que o governo estivesse interessado, como também
o fizeram muitos países, para estabelecer uma gestão separada para a energia e outra para a água. Quer dizer, aqui em Santo Tomé, a energia e a água, há muitos anos, está a ser gerida pela mesma, digamos, gestão. Em muitos países, o que fazem é que a energia seja a gestão feita por uma seção que pode entender o trabalho a ser realizado e outro que pode ser feito pelo, digamos, outro elemento, digamos, de função. Além disso, o monopólio que governa ambos os dois elementos deverá também ser, como é lógico, lentamente banido. Quer dizer, nós deveríamos tentar encontrar alguma forma de gestão da água e da energia, mas que não fosse com base no monopólio que estamos a ver permanentemente. Sobretudo, nós temos uma empresa que ela sozinha domina toda a questão relacionada com, digamos, Há um terceiro ponto que eu queria também comentar. Há um parecer, ou uma função econômica chamada rendimento disponível. Esta variável econômica não vem definir, no nosso caso, o nível das economias das famílias, uma vez que o produto interno bruto do país não oferece o necessário equilíbrio entre a agressiva política de impostos, estamos perante uma situação destas, e a necessária contrapartida que deve ser implementada de acordo com as regras internacionais, em particular a memória e a qualidade dos santomenses. Nós devemos tentar que haja um equilíbrio entre aquilo que é o que o governo toma e aquilo que o poder do governo e a sociedade santomense pode ter. Torna-se assim necessária uma política de uma pressão fiscal mais ajustada à realidade do país, que justifique o nível e capacidade do mesmo. Esse é o papel, digamos, do rendimento disponível. Se esse rendimento disponível não está em pleno equilíbrio com aquilo que o país e as pessoas podem supor e podem, de alguma forma, gerir, o país está muito mal. Torna-se assim necessária uma política, repito, de uma pressão fiscal mais ajustada à realidade do país, que justifique o nível e capacidade do mesmo. Não devemos ignorar que o PIB, Produto Interno Bruto, de um país, está composto por consumo público, consumo privado, e quando nós não utilizamos, ignoramos o consumo privado, estaremos a amputar um dos braços da nossa economia. Se não tomamos em conta que o consumo privado forma parte também do PIB, estaremos a ignorar, não conhecer a importância que o consumo privado tem para o país. E neste momento posso confirmar que essa variável não está a ser complementada. Há 3 ou 4 pontinhos que eu pediria ao Sr. Presidente deixasse falar ainda sobre esta questão, se não se... Okay. Outros aspectos a serem comentados. Interessa determinar intervenções que talvez tenham sido objeto de algumas questões, mas que poderiam melhorar a nossa imagem e a nossa política como partidos que conhecem bem os problemas dos santomenses. Em primeiro lugar, não exagerar, não é uma exageração excessiva, não exagerar a imagem do país doentiço, que às vezes insistimos em mostrar, como temos constatado
em algumas ocasiões, desculpem algumas pessoas, com dificuldades para a respiração e levar isso para todo lado. Isso é, de alguma forma, vender para o público que o povo santomense não sabe gerir a sua saúde. Sabemos que pode, mas temos uma situação em que determinados elementos foram falados, foram levados à contemplação sem necessidade. Podia ser um pouco mais baixo. Um segundo ponto que nós podíamos ver é a questão da pesca. Nós tivemos alguns comentários sobre a necessidade da pesca com uma utilização de dinamite. Foi falado em Santo Tomé e comprovado que o dinamite foi utilizado e publicitado como elemento para a pesca. Santo Tomé nunca teve isso e realmente a única coisa que pode fazer é criar elementos de perturbação da qualidade do nosso pescado. Nós estamos a vender, o que nós não podemos fazer é dizer que o nosso produto está a ser feito com estas questões. Temos também as aflições porque passam de forma publicitária os nossos bolseiros. As aflições porque passam os nossos bolseiros pelo desamparo de que são objeto no mercado são mais uma confirmação da pobreza do nosso país. Sabemos que temos um país pobre, mas não exageremos a nossa pobreza, desfilando por todo lado a pobreza do país. Tenho mais 2 pontos pequenos que eu queria pedir a vossa gestão, ao lado daquilo que estou a falar. Se houver alguma questão relacionada com aquilo que não deve ser, tento lá. Interessante, por outro lado, seria possuirmos e com frequência estatísticas relacionadas com as taxas da população. Estatísticas relacionadas com a nossa taxa. Digamos, tais como a natalidade, a mortalidade e a esperança de vida. Eu não me lembro de ter visto os estudos santomenses fazer uma aproximação àquilo que é a esperança de vida dos santomenses. Às vezes fazemos a taxa de digamos, sobrevivência, etc., essa esperança de vida, etc., etc., mas não sabemos qual é a esperança de vida que tem o santomense. Necessário se torna, dizer exatamente quanto tempo de vida, mais ou menos, de forma já estudada, temos em Santo Tomé. Esperança de vida é uma variável muito importante, vocês sabem. Um ponto terceiro que eu queria também comentar, senhores deputados, interessa comentar finalmente a incrível indiferença com que os santomenses bem instalados tratam os seus semelhantes não tão bem instalados. De facto, torna-se às vezes inacreditável observar a inumana indiferença e risco com que alguns condutores das viaturas de carga pesada têm feito com seus subterrâneos. Não dão nenhum valor às pessoas que vêm com viaturas mais pequenas para poder, de alguma forma, criar uma situação um pouco mais cômoda. Os carros pesados vão, entram e saem conforme entendem. Isso cria situações de verdadeira situação, não sei, eu não digo de matança, mas pode chegar a isso. As pessoas que não têm condições, muitas vezes nas nossas estradas, não podem conduzir. De facto, torna-se às vezes inacreditável observar a inumana indiferença e risco com que alguns condutores das viaturas de carga tratam aos seus conterrâneos. Tenham, por favor, paciência com os senhores que não têm viaturas pesadas para que possam circular e possam fazer o seu trabalho em condições minimamente. Nesse sentido,
Em todo caso, deveria se colocar em muitas zonas lombas para evitar os acidentes que temos estado a evitar só porque Deus é Pai. Obrigado. Sua Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, as minhas saudações. Gostaria, em primeiro lugar, felicitar este Governo pelo esforço que tem feito para levar a cabo políticas que vão se encontrando com a aspiração desta nação santomense. Na qualidade do deputado da zona norte do país, mais concretamente distrito de Lembá, e em nome deste povo, já bastante desfavorecido, venho chamar a atenção o governo no sentido de dar uma especial atenção às obras de reabilitação da estrada que liga todos os distritos de Lembá e a capital do país. Algumas delas e alguns arruamentos dentro do distrito, particularmente no bairro Aguatomã, que está bastante degradado já há longos anos. Devo alertar também o governo de que o distrito de Lembá foi beneficiado com uma viatura do bombeiro, mas até hoje não foram criadas condições da instalação e operacionalidade deste mesmo serviço de grande importância. Daí, a minha preocupação nesta Casa Parlamentar é que o governo possa tomar boa nota deste assunto com vista a resolvê-lo. Senhor Ministro, na qualidade de Ministro responsável pela comunicação social, devo lhe dizer que a população do distrito de Lembá ainda continua a não ter acesso à emissão da RTP África. Sobretudo nos segundos períodos do dia, o que é muito grave para o mundo globalizado de hoje, constituindo assim uma violação de um dos direitos fundamentais deste povo. Queira-me também propor ao senhor Ministro da Agricultura e Pesca que o futuro do distrito de Lembá e da sua população está nas suas mãos, uma vez que este povo sobrevive essencialmente da agricultura e pesca. Por isso, eu lhe peço para fazer tudo o que estiver ao seu alcance para melhorar a vida deste povo, ou seja, desses agricultores e pescadores do distrito de Lembá. E são as minhas maiores considerações que eu tenho trazido a esta Casa Parlamentar. Muito obrigado. Senhor Presidente, muito bom dia. Senhor Primeiro-Ministro, os senhores membros do Governo também muito bom dia. Senhores e senhoras deputados, muito bom dia. Eu peço a palavra, a minha intervenção vai em dois sentidos. Um primeiro, para felicitar o Governo por esse orçamento, que eu considero um orçamento possível, e pessoalmente dizer que é um bom orçamento. Este não é orçamento do cidadão, eu considero um orçamento para o cidadão.
E se felicito porque vejo uma das boas medidas que esse governo tomou, que é aumentar as verbas dos órgãos do poder local e da região autónoma do Príncipe. Isto é uma boa medida. Se eu cito aqui esse exemplo, eu pego no meu distrito, que é o distrito de Lembá, sai a despesa de capital de 5 mil milhões para cerca de 13 mil milhões. É uma medida muito importante. Agora, o que nós queremos, efetivamente, é que o governo crie condições para que, a nível do poder local, haja, efetivamente, um seguimento para a aplicação desses recursos, porque é o poder local que tem essa responsabilidade da ligação direta entre as comunidades e a população. Ao contrário do que disse aí o meu colega também que vem de Lembá, é só para ajudá-lo, dizer que em relação à estrada de Água Tomar está no Orçamento Geral do Estado e está com uma verba de cerca de 2 mil milhões e 600 mil dobras. Está contemplado esta verba para a reabilitação. E também no orçamento falou de pistas rurais, só que está num caráter mais geral, mas também o governo contempla verba para pistas rurais. Um segundo ponto que faz-me felicitar o governo é que vejo também que inscreveu nesse orçamento a reabilitação de 2 grandes infraestruturas que dá visibilidade ao nosso distrito, que é o comando da polícia e os tribunais. Por isso que eu gostava, em meu nome pessoal e do distrito, felicitar por essa, de englobar a verba para essas 2 grandes obras. Senhor Primeiro-Ministro, nas grandes opções do plano, na página 24, o senhor faz referência a um ponto que diz aí 4.271, que é o capítulo da energia, e diz extensão da rede de distribuição às cidades e vilas. O que eu gostava de perguntar é se, primeiro, a primeira questão é que eu não vejo a verba no orçamento em relação, não sei quais são as comunidades que vão ser contempladas, mas eu aproveito desde já, se o governo já pensou que essa extensão pudesse, nós temos 2 comunidades no distrito de Lembá que ainda não temos energia que é alimentada pela rede da EMAI, que é a comunidade de Diogo Vaz e toda a Santa Catarina. Por isso eu gostava desse esclarecimento, se essa extensão... Eu vejo no Ministério Salveiro da Educação, fala de painéis solares, não sei se isso abrange até essas comunidades, isso é só para a escola, por isso é esse esclarecimento que eu gostava do governo. Outro segundo aspecto tem a ver, porque também o colega levantou, que é a estrada que liga Neves a Santa Catarina. Há uma verba de cerca de 4 mil milhões e 800 no orçamento para, eu não sei se isso é reabilitação ou só tapagem de buraco Neves Santa Catarina, por isso eu gostava de ter esclarecimento para melhor análise. São essas as minhas preocupações do momento. Muito obrigado. Os ministros que reservassem algumas explicações detalhadas para o momento de discussão das pessoas.